Fala galera, como é que vocês estão? A pedido da pastora Mayara, nós vamos gravar a nossa aula a respeito de avivamento, porque tiveram muitas pessoas que não conseguiram assistir. E a partir de agora, algumas aulas vão ser gravadas, justamente para a gente poder disponibilizar para vocês, todo mundo ter acesso a esse material. Lembrando aqui que esse material não substitui nenhum outro tipo de estudo, mas é uma fonte segura, são informações confiáveis, são informações que eu me preparei para trazer realmente, que eu me preparei e estudei para trazer aqui. E se alguma dúvida surgir, por acaso, pode procurar tanto a mim, quanto aos pastores, quanto ao meu irmão, que nós estamos à disposição para tirar essas dúvidas. O tema da aula de hoje, que é a nossa primeira aula, é Avivamentos Históricos, do Gênesis até a atualidade. Dentro desse estudo, nosso objetivo é esclarecer o que foram os avivamentos, estudar os avivamentos que passaram, dando enfoque não naqueles textos que já são ultra, mega conhecidos, como Atos 2, Atos 8, Atos 10, porque são textos que todo mundo tende a falar, mas passar também por eventos que aconteceram no Antigo Testamento que pouco é falado, que pouco é comentado e que também representam uma classe de avivamentos. Entender o que é o conceito de avivamento, entender por que existem tantas diferenças a respeito desse tema, entender o que tem acontecido nos dias atuais. De fato, tudo que nós vemos com o título de avivamento é um avivamento verdadeiro, é um avivamento real. Nós precisamos entender e diferenciar por um único motivo. Nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que é real. E tudo isso começa com a teologia. A teologia é o estudo das Escrituras, é o estudo da revelação de Deus, daquilo que ele nos deixou por meio de Cristo, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, das cartas, dos textos históricos, dos textos proféticos. E a partir disso nós vamos entender aquilo que a Bíblia está nos dizendo, aquilo que a Bíblia nos ensina, dentro deste tema, avivamentos históricos do Gênesis à atualidade. O objetivo aqui não é passar por cada um dos avivamentos da atualidade, porque são inúmeros. E, por exemplo, se eu falo sobre o avivamento que aconteceu em Gales, ou o avivamento da Rua Azusa, aqui no Brasil mesmo, um avivamento de extrema relevância, extrema importância, eu precisaria de um tempo muito grande para a gente desenvolver algumas questões que foram abordadas nesse avivamento, alguns elementos que estavam presentes nesse avivamento. Então, para evitar isso, nós vamos passar desde o Antigo Testamento e vamos observar um avivamento do Novo Testamento. Nessa aula em específico, nós vamos chegar até um único avivamento que aconteceu no Antigo Testamento. Lá no final a gente vai entender melhor sobre isso. Antes de entrar no assunto em si, o avivamento como um todo, ele se refere a um tema que é extremamente complexo e é extremamente relevante também. Só que a pergunta que fica é o que de fato seria um avivamento? E por que existem tantas diferenças conceituais acerca desse tema? Por exemplo, nós temos diversas doutrinas que abordam esse tema de diferentes perspectivas. Nós temos os cessacionistas que acreditam que os dons não estão mais em funcionamento, não existe mais a manutenção dos dons, e aqui tome muito cuidado porque existe uma diferença em dons ordinários e dons extraordinários, alguns que atuaram até um certo período com algumas certas pessoas e já não atuam mais. Nós temos os continuistas, particularmente dentro das doutrinas, eu me assumo como continuista, porque eu creio na permanência dos dons, na continuidade dos dons, eu creio que os dons operam nos dias atuais, mas a pergunta aqui é, por que existem tantas interpretações diferentes? A questão é que existe uma diferença hermenêutica. Quando eu me refiro à hermenêutica, é preciso entender o que de fato é hermenêutica, mas por cima, a hermenêutica é a interpretação de um texto. Só que a interpretação de um texto ela nunca pode ser feita de uma forma única, porque cada texto é único. Nós temos textos que são narrativos, então um texto narrativo eu não posso usar ele para criar uma doutrina. Eu tenho um texto que é normativo, que aí sim eu tenho uma doutrina estabelecida. Eu tenho um texto que ele é poético, então eu não posso ler ele da mesma forma que eu leio um texto narrativo. Existem alguns parâmetros para uma boa hermenêutica, mas ainda assim existem algumas diferenciações. E lembre-se que essas diferenciações não necessariamente significam erros teológicos. Quando eu parto para uma perspectiva de uma heresia criada a partir de uma hermenêutica, aí sim eu posso afirmar que essa hermenêutica foi uma hermenêutica feita de forma incorreta, foi uma hermenêutica errada. Mas quando eu falo de diferenças doutrinárias sem errar o alvo, sem cometer uma heresia, aí eu não estou falando de um erro, eu estou falando de uma diferença. E esse conceito tem que ficar muito claro aqui para nós. Para a gente evitar essas diferenças, nós vamos nos basear em duas principais diferenças da exegese, que aí sim pode nos levar a uma heresia, pode nos levar a um erro. Esses dois erros principais
estão muito ligados entre si. O primeiro deles é a exegese. Quando eu falo sobre exegese, existe um problema muito grande quando as pessoas confundem o que é exegese e o conceito de exegese. Exegese, eu retiro do texto, eu extraio do texto o verdadeiro sentido que o texto tem. Existem algumas ferramentas para isso, existem algumas perguntas para isso. E exegese, eu faço o texto e aplico ao texto o sentido que eu quero. Por exemplo, eu posso ler um texto que não necessariamente está falando sobre o tema X, mas a partir de um ponto de vista pessoal, eu faço com que esse texto aplique o ponto X. Um exemplo disso muito claro é quando eu falo, por exemplo, do texto muito famoso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Existe um sentido por trás desse texto, existe um contexto por trás desse texto, existe um contexto imediato, existe um contexto remoto que precisa ser avaliado. Só que quando eu pego esse texto, eu posso colocar, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo. Eu posso comer pizza, mas não me convém comer pizza. É o que o texto está me dizendo? Não. Mas é uma aplicação que eu posso fazer. Por quê? Porque existe a exegese. Essa aplicação é correta? Não, porque o texto não me diz isso. O texto está me falando sobre um outro contexto, um contexto de valores pessoais, princípios pessoais, atividades realizadas no dia a dia, e nós precisamos entender isso. O segundo ponto é a leitura bíblica feita através de lentes colocadas pela tradição e pela história. A Bíblia se interpreta sozinha, a Bíblia se auto-interpreta. Então, se eu leio um texto, eu preciso entender pela Bíblia aquilo que ela está dizendo. Obviamente que existem grandes doutores em teologia, que existem grandes mestres em teologia, que eu posso sim usar como referência, o próprio Charles Spurgeon, que foi um grande mestre em teologia, e não só pessoas que já morreram e passaram, Jonathan Edwards, pessoas que nós vamos falar aqui na aula um pouco sobre, mas existem grandes mestres na atualidade. Hernandes Dias Lopes, eu posso usar como uma referência. Augusto Nicodemos é uma outra referência que eu posso utilizar dentro de um contexto mais pentecostal. Eu tenho Eliseu Rodrigues, eu tenho César Cavalcante, eu tenho Tasso Licurgo. São grandes homens de Deus que existem, que estudaram muito sobre Bíblia e que, consequentemente, eu posso utilizá-los para interpretar a Bíblia, para entender a partir de uma explicação. Mas eu não coloco a perspectiva que eles acreditam ou a forma que eles acreditam antes das escrituras. Eu faço a leitura da Bíblia, entendo o contexto, utilizo as ferramentas que esses homens ensinam, e aí sim eu deixo que a Bíblia se interprete por si só. E aí aqui ocorre um período muito grande. O perigo que nós incorremos aqui é que quando a gente lê a Bíblia a partir de tradição histórica, nós estamos fazendo como os nossos irmãos católicos. Irmãos no sentido de eles são cristãos, nós somos cristãos, existe uma diferença doutrinária muito grande, existe um debate muito grande se somos irmãos ou não, mas aqui eu quero que seja algo lúdico e fácil de ser entendido. Quando eles fazem a leitura, eles colocam um magistério no mesmo nível que a Bíblia, ou seja, a tradição católica, os papas, os bispos, os padres, eles têm autoridade para te falar o que a Bíblia está dizendo. Quando nós passamos pela Reforma Protestante, nós vamos caminhar um pouquinho disso aqui dentro também, nós mudamos esse conceito e aí surge o conceito de sola escritura. Sola escritura eu vou basear a minha vida somente no que a Escritura diz. Se a Escritura diz, está dito. Se ela não diz, não está dito. Nós não vamos levar como base, nós não vamos entender o magistério e a tradição acima da Bíblia. Deuteronômio 29 diz o seguinte: aquilo, pois, que o Senhor vos revelou, a isso vos pertence. Aquilo que não foi revelado, isso pertence a Deus e a Vé. Então nós vamos nos manter simplesmente aquilo que nos foi revelado. Para a gente falar um pouco sobre esse tema, nós vamos começar lendo um texto do livro de Salmos. Salmos capítulo 85, o verso é o número 6. E aqui, só para ficar claro, eu estou com duas Bíblias. Uma delas é a Bíblia Jeffrey, é uma Bíblia King James 1611, estudos proféticos. Aqui são estudos escatológicos. E a outra Bíblia é uma Bíblia NVI. Essa aqui já está mais surradinha, então não tem o nome dela aqui, mas é uma leitura mais simples, uma leitura mais fácil de ser aplicada. As duas são ótimas Bíblias, são ótimas versões. Quando eu falo de estudo, a minha tendência é ir para alguma versão mais antiga, alguma versão que traga mais a essência dos textos, mas são duas versões excelentes e o importante é você ler a Bíblia. O texto diz assim: apesar da gente focar depois no verso 6, nós vamos ler o texto completo, são 13 versículos, não é um texto longo. O texto começa dizendo assim: Senhor, tu fostes favorável à tua terra. Tu trouxestes de volta os cativos de Jacó. Perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todo o seu pecado. Retiraste toda a tua ira, tu te desviaste da ferocidade da tua raiva. Transforma-nos, ó Deus, da nossa salvação, e faz com que a tua ira em relação a nós cesse.
Ficarás irado conosco para sempre? Alongarás a tua ira em todas as gerações? Não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Novamente, verso 6. Não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Mostra-nos tua misericórdia, ó Senhor, e dá-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, falar, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura. Certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, que a glória possa habitar em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. A verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo lá do céu. Sim, o Senhor dará aquele que é bom e a nossa terra renderá o seu crescimento. Esse crescimento, em algumas versões, diz o seu fruto. O último verso diz: justiça irá diante dele e nos colocará no caminho dos seus passos. Quando eu falo desse texto, eu estou lendo o seguinte: essa aqui é uma oração feita pelos filhos de Corá. E por que nós vamos focar no verso 6? Porque o verso 6 traz um termo muito importante para nós: reviverás. Esse reviverás, em outras versões, diz vivificar-nos. Olha como diz a NVI. Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Esse reviverás, vivificar, renovará, restaurará, é um conceito muito importante para nós, porque essa aqui é uma oração de um povo, de uma pessoa que está orando a Deus, pedindo a Deus dentro de um cenário que ele está vivendo. E esse cenário me mostra o quê? Ele está falando sobre a ira de Deus. Olha o que diz o verso 4. Transforma-nos, ó Deus, da nossa salvação, e faz com que a tua ira em relação a nós cesse. Ou seja, eles estão orando dizendo: meu Deus, eu sei que o Senhor está irado, mas faça com que essa ira em nós cesse. E aí fica a pergunta: o que é avivamento? O que é reavificação? O que é vivificação? O que é renovação? Aqui nós temos um primeiro conceito de avivamento. Nós vemos avivamento sendo usado para 4 eventos. E aí, quando eu falo de avivamentos, eu posso fazer o uso dessas outras palavras que eu acabei de dizer, desses outros termos que apareceram nesse texto. Esse texto diz reviverás, renovarás, avivarás. Todos esses termos eu posso utilizar para me referir a avivamento. Dentro disso, nós vamos usar esse termo para nos referir a 4 eventos. Quais foram esses eventos? O primeiro deles foram reformas espirituais, que foram completas, realizadas pelos reis de Israel. E aqui, quando eu falo de reis, utilize como base Ezequias, o rei Uzias, o rei Josias. Observe que eu sempre citei aqui, homens que eram tementes a Deus e que traziam o povo de volta para a verdadeira religião após um período. Que período que era esse? Se lembra a história. Eu estou falando de um período em que os reis traziam o povo de volta a partir de um declínio espiritual. Ou seja, existiam alguns ritos a serem seguidos, alguns passos a serem seguidos. Viviam um avivamento espiritual? Viviam sim, mas antes eles quebravam altares, destruíam as imagens dos ídolos pagãos, baniam os falsos profetas. E por que esse conceito é importante? Porque quando eu falo de avivamento e analiso por base desses contextos, por base desse contexto e desses eventos históricos, eu entendo que o termo avivamento ele precisa ser acompanhado de um segundo conceito. E qual conceito é esse? O conceito de reforma. Uma vez que eu entendo que um evento de um avivamento real não se resume a um estado emocional, não se resume a um único culto, não se resume a um único evento em que eu vou para a igreja, eu ouço uma música, aquela música mexe comigo, ali talvez até possa existir a manifestação de algum dom e isso não muda nada em mim. Um verdadeiro avivamento traz consigo uma reforma completa, uma reforma total. Ele muda totalmente os valores de uma pessoa, ele muda os princípios de uma pessoa. Portanto, eu não posso falar que eu vivi um avivamento e logo depois dizer, olha, eu caí, eu me desviei da fé, eu deixei a fé. Porque o verdadeiro avivamento, ele traz consigo uma reforma interior, uma transformação total do caráter, uma transformação do estilo de vida. Isso porque se trata de um conceito muito profundo que muda por completo todos os que são afetados por ele. Existem alguns eventos que marcaram a inauguração da nova aliança em Cristo, e esses eventos se tratam da seguinte sequência de acontecimentos que nos mostram o segundo pilar de avivamento. O primeiro deles foi o ministério de Jesus Cristo.
O segundo deles foi o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Como aconteceu? Vamos lembrar lá. Ó. Jesus nasceu, ele passa um período meio que escondido, a Bíblia não relata muito o que ele fez durante todo esse tempo, relata ali alguns fatos, alguns pontos, mas é realmente bem pontual. Depois ele aparece aos 30 anos de idade e aí começa o seu ministério. Seu ministério dura 3 anos. Ele é perseguido pelo povo romano, ele é morto, passa os 3 dias, ele ressuscita. Depois dos 3 dias, ele caminha com os discípulos por 40 dias, e aí, ao completar os 40 dias, ele diz para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E aí ele diz lá em Atos 1:8, diz o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e serei minha testemunha. E aí depois disso, a Bíblia narra que Jesus sobe. Passam-se um período de 10 dias, cumpre-se o dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica. E é uma festa judaica que acontece depois de 50 dias da celebração da Páscoa. Quando ocorre o Pentecostes, os discípulos estão reunidos em um ambiente, os discípulos estão reunidos em um lugar, e aqui não são só os 12 discípulos que eu estou falando. Aqui eu estou falando sobre 120 homens que estavam reunidos e estavam orando em busca, a Bíblia diz que eles estavam unânimes em um ambiente, e a partir daquilo desce o Espírito Santo sobre eles, e eles passam a ser cheios do Espírito Santo, falam em novas línguas e tal. Esse foi o segundo momento que nós vemos a inauguração da nova aliança em Cristo. O terceiro é o derramamento do Espírito Santo em Samaria. Nós saímos de Atos 2 e vamos lá para Atos 8. Seguindo para Atos 10, nós temos o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, onde ocorre lá a recepção dos gentios. Indo para o Atos 19, passando ali 9 capítulos, nós temos o derramamento do Espírito Santo em Éfeso. Ali mais voltado para os 12 discípulos de João Batista, acontece lá no verso 1 ao verso 7 do Atos 19. Esses eventos todos mostraram para a gente um avivamento. Embora nenhum deles tenham trazido consigo um contexto de reforma, do mesmo modo que os avivamentos lá dos reis, eu preciso entender o porquê que isso acontece. E aqui percebe que eu não estou falando de um contexto em que a igreja já estava formada. Eu estou falando de um contexto que a igreja estava se formando, portanto não tinha aquilo que deveria ser reformado. A igreja estava iniciando, a igreja estava começando a ser difundida, a igreja começava a ser pregada naquele momento, a igreja primitiva estava se formando. E dessa forma ainda não havia nada para ser reformado, nada que precisava mudar, porque eles ainda caminhavam numa coerência muito grande. Isso quer dizer que eles estavam muito alinhados com o seu caráter, com o seu dever, com o seu chamado. Ou seja, eles andavam nos trilhos. O terceiro ponto foram reformas que aconteceram na história da igreja ao longo dos anos e que tiveram por objetivo a manutenção da ordem e da pureza da igreja. Aqui eu separei para nós 3 eventos. O primeiro deles foi a Reforma Protestante, que aconteceu lá no século XVI. Esse evento é muito importante para nós. Por quê? Porque ele tira a igreja do controle da igreja católica da época, né? O que acontece? Existia um monge chamado Martinho Lutero, e aqui entenda muito bem, existiram muitos pseudo-reformadores antes dele. Por que pseudo? Porque eles não conseguiram atingir esse grau de reforma. Mas esse homem, Martinho Lutero, era um monge, um padre católico, e ele começou a ficar sem concordar com algumas doutrinas, com algumas coisas que aconteciam na época. Por exemplo, com a venda de indulgências, com a venda do pedacinho do céu, com a venda do pedaço da madeira de Cristo. E a partir dali ele trouxe de volta algumas doutrinas, como a doutrina de justificação, a vida da igreja que estava morta e era soterrada pelas tradições da igreja, dos costumes que foram introduzidos no período da Idade Média pelo papado e pelo culto românico no século XVI. Ele trouxe de volta, ele reanimou a igreja. A partir do quê? Da Reforma Protestante. Ele cola 95 teses na porta de um templo e a partir dali começa todo um movimento, uma perseguição gigante. A partir dele surgiram diversos nomes que foram de extrema importância. Hoje no Brasil, os de fato mais conhecidos são Lutero, da Igreja Luterana, João Calvino, eu tenho Jacob Arminio, eu tenho o fundador da Igreja Quadrangular, Wesley. Então, eu tenho esses nomes que são mais comumente citados. O segundo evento que eu separei para nós foi o avivamento que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos no século XVIII. Esse avivamento foi um avivamento de proporção gigantesca e a partir desse avivamento surgiram alguns nomes que são muito conhecidos.
Charles Finney, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, Howell Harris, Dennett, que esse foi um período marcado por grandes transformações. E essas transformações eram sociais, elas eram transformações completas de um contexto nacional, não era reservado simplesmente a uma população pequena, mas a um grande público. Nesse período nós tivemos muitas conversões, a religião que estava se perdendo voltou ao verdadeiro culto. E logo após esse avivamento, nós tivemos um segundo grande avivamento no século XIX. Esse avivamento ele foi marcado por transformações de cidades inteiras. Eram povos e povos sendo alcançados pelo verdadeiro avivamento, pelo verdadeiro evangelho. E aqui surge novamente um nome, ele revive aqui, vamos dizer assim, que é o nome de Jonathan Edwards, que foi um dos principais precursores desse avivamento. E esses movimentos de vivificação ocorreram em lugares que já havia o cristianismo. No entanto, eles ocorreram em períodos da história que a religião passava por turbulência. Que turbulências eram essas? Quando eu digo turbulências, entenda uma turbulência a nível doutrinário, a nível teológico. Era uma frieza espiritual. Ou seja, mais uma vez eu vejo um cenário se repetir. Eu vejo aqui um cenário de calamidade espiritual. E novamente, o avivamento que veio era associado a uma reforma, a uma transformação. Então Deus traz a igreja de volta, Deus traz a comunidade de volta para si, de volta a um estado de vivacidade. E quando eu falo de um estado de vivacidade, eu quero que você entenda que esse estado de vivacidade não é simplesmente um estado de estar vivo espiritualmente por acaso. Eu estou falando sobre um estado de utilidade. Porque entenda que uma igreja que está morta espiritualmente, um povo que se diz cristão, mas é morto espiritualmente, não tem mais discernimento de espírito, um povo que não tem mais quebrantamento espiritual diante de Deus, é um povo inútil diante de Deus. E quando eu vou lá para João 15, o texto diz, olha, os que estão em mim dão os frutos, e os que não dão frutos, esses são inúteis, então podem ser cortados. Eu fiz uma paráfrase aqui para ficar mais fácil a gente entender. Então, sobre esse tópico, eu quero que você entenda aqui. Igreja que é espiritualmente morta é uma igreja que é inútil na Terra. Não tem muito o que dizer a respeito disso, é simplesmente isso. E aqui eu não estou falando sobre avivamento exatamente de dons, nós vamos entender isso mais lá para frente. Outro quarto poderosos avivamentos que aconteceram foram os movimentos que aconteceram em campos missionários. Aqui eu separei no século XX, a Coreia do Sul, no início dos anos 1900, na África do Sul, no ministério de Andrew Murray e Erlo Stegen, que se iniciou em um século e esse avivamento se encerrou no século seguinte. Ou seja, foi um movimento gigantesco, um movimento que durou por muito tempo. O avivamento começou com Murray e ele seguiu, depois que ele morreu, por Stegen. Foi um homem que sucedeu o movimento de outro homem e foi usado por Deus dentro desse movimento para continuar um período de avivamento. Onde aconteceu esse avivamento? O avivamento aconteceu em Quasisabantu, região de Mapumulo, que durou da década de 1960, do século XXI, durou até a década de 1960, no século XXI, perdão. E esse movimento foi marcado pelo quê? Foi marcado por dois principais pontos. Aquele povo que estava sendo impactado por esse avivamento foi impactado por um arrependimento gigantesco. Eles passaram a história narra que eles passaram a se arrepender de uma forma que não era algo comum, não era algo normal. Eles entraram em um nível de quebrantamento gigantesco por esse avivamento que eles viviam e, consequentemente, eles viveram a manutenção dos dons espirituais. Ou seja, eles passaram a buscar os dons, eles receberam os dons e eles foram impactados pelo peso desses dons. O quinto movimento que eu separei pra gente foi o início do movimento pentecostal. E aqui muito cuidado, porque particularmente sou pentecostal clássico, e o movimento pentecostal clássico ele é muito importante na história. Ele afetou os Estados Unidos, a América Latina, a África, a Coreia. E por que esse movimento foi importante? Porque ele de fato foi o maior avivamento que nos trouxe missionários. Foi o maior movimento que já aconteceu até hoje, e isso é estadístico, tá? Que nos mostrou uma grande população se levantando para um ministério. Nos mostrou uma grande população se erguendo para ir pregar. O povo começou a ser desperto para não deixar mais o evangelho de Cristo paralisado em um único ambiente. Eles queriam levar o evangelho a todos os ambientes, a todos os lugares. E esse movimento se inicia pelo movimento pentecostal. Esse movimento de avanço, esse ministério da história, ele começa pelo avivamento pentecostal. E esse movimento foi marcado pela evangelização mundial, ou seja, nenhum avivamento é puro, tá? Por que nenhum avivamento é puro?
Porque eles foram por homens. E aí nós tivemos problemas. Por quê? Quando muitas pessoas começaram a se levantar para o ministério da pregação, muitos deles não tinham uma qualidade teológica, eles não eram preparados para isso. E aqui começam os problemas, que eu quero que você entenda. Por que não é puro? Porque quando eu falo de avivamento, eu estou falando da ação divina, ou seja, a ação livre de corrupção, em um homem que já foi corrompido lá em Gênesis 3. Lembre-se dos pilares do evangelho, né? Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção e a justificação. Lá no Gênesis 3, quando o homem peca, a nossa natureza se torna totalmente caída. Nós vamos ter aula depois para falar exatamente sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é que nesse período, a nossa natureza e a nossa essência foi totalmente corrompida, ao ponto de que já não havia mais em nós a semelhança de Cristo. E por isso que a Bíblia, no Gênesis, se eu não me engano, o capítulo 5, diz que Adão gerou um filho, e esse filho era a sua imagem e semelhança, já não era mais imagem e semelhança de Deus, porque em Deus não havia pecado, mas no homem agora havia. Depois isso muda lá na frente, com o sacrifício de Cristo e tal. Mas nesse ponto eu quero que você entenda isso. A natureza do homem é caída, e por isso nesse ponto nós temos um avivamento e um exemplo de avivamento que não foi puro. E a partir dele eu entendo que nenhum avivamento é totalmente puro. Porque desde a época da Bíblia eu vejo isso acontecendo. Por exemplo, eu tenho Simão, o mago, tentando comprar o avivamento. Eu tenho, por exemplo, a menina que carregava em si um espírito de adivinhação. Perceba que ela não estava errando as profecias. Ela corria atrás de Paulo e dizia assim, ó, eis aí um servo de Deus, eis aí um homem de Deus, eis aí um filho de Deus. E de fato ela tinha razão, Paulo foi um grande servo de Deus. Só que nós vemos aqui Satanás imitando o avivamento de Cristo. Portanto, nesse avivamento do movimento pentecostal, o que nós vimos? Nós vimos líderes que se desviaram após o fim desse avivamento, nós vimos líderes que se tornaram heréticos, nós vimos muitas divisões, e isso abriu algumas portas nesse século, no século XX, para algumas heresias. E essas heresias eram devidos a um mau preparo teológico dos que estavam sendo enviados. E aí nós temos diversos tipos de heresias que surgiram, né? Por exemplo, o conceito herético de batalha espiritual, que surgiu naquela época e que nós vemos em muitos lugares até hoje. A partir disso, surgiu outro movimento herético, só que aqui eu quero fazer uma distinção, porque esse movimento herético ele não começa com o pentecostalismo, mas ele começa dentro de igrejas reformadas, que é o liberalismo teológico. Apesar disso, o que eu quero que você entenda? E o que nós vamos fazer de síntese agora? Quando olhamos para avivamentos bíblicos e históricos, nós podemos perceber que é preciso ser considerado com muita cautela cada um deles. Nós precisamos entender e estudar cada um deles. Desde o livro de Atos, nós vimos avivamentos que foram corrompidos. E aqui, novamente, o exemplo de Simão, mago, nós vemos avivamentos que foram misturados, historicamente falando, e surgiram a partir deles diversas heresias, como eu citei aqui para vocês. E aí nós percebemos que quando eu vejo um avivamento, eu preciso observar o quê? Nesse avivamento existem falsas manifestações do poder de Deus? Existem manifestações espúrias do poder de Deus? Existem falsas conversões? Existem falsos mestres? O diabo tem tentado imitar a obra desse avivamento? Se eu ver esses pontos, eu preciso entender que é preciso fazer a distinção daquilo que é um avivamento real e daquilo que é um avivamento falso. Esses pontos me mostram, sim, que provavelmente se trata de um avivamento real, porque ele vem acompanhado destes outros pontos. Só que eu preciso fazer a distinção daquilo que é real e daquilo que é falso. E tomar cuidado com isso que é falso. Só que como que eu faço essa divisão? Entendendo de fato que é um avivamento com base bíblica. Tendo uma base sólida e estruturada, eu consigo diferenciar o verdadeiro avivamento daquilo que é um falso avivamento. Ainda sobre avivamento espiritual, nós vamos falar sobre pneumatologia. Porque quando eu falo de avivamento, não tem como eu negar essa doutrina. E o que é a pneumatologia ou paracletologia? Paracletologia ou pneumatologia se trata do estudo do Espírito Santo. E aqui dentro disso eu vou entender quem o Espírito Santo é, qual a sua função dentro da Trindade, dentro do conceito do Deus triuno. Eu vou entender como ele age, eu vou entender quem ele batiza, por que ele batiza, qual é o propósito do batismo. Só que nós não vamos aprofundar tanto nisso. Nós vamos passar agora por cima de um grande nome quando a gente fala de avivamento. E aqui eu estou falando de grande nome porque ele tem grande relevância, não porque ele foi um homem muito bom para nós. O homem específico é Carlos Finney. Carlos Finney era um pastor presbiteriano, ele era um advogado, que ele tinha um apreço muito grande por esse tema. E ele tinha um nível conceitual teológico muito alto.
porque ele estudava muito. E por isso ele desenvolve esse tema primeiramente nesse nível conceitual teológico. E claro, antes dele, Deus já visitava as igrejas, Deus já movia o seu Espírito Santo, Deus já operava com seus avivamentos, mas antes disso, tudo era visto simplesmente como ação soberana de Deus e ninguém buscava estudar. E aqui eu estou falando do início do século XIX. Lembra que eu falei que Finney era advogado com Deus? Era advogado com Deus. Finney era advogado? Então, Finney teve uma experiência com Deus e ele começou a buscar mais sobre esse tema. E quando ele começou a buscar mais a respeito desse tema de Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ele começou a fazer algumas conclusões. Ele começou a ter algumas conclusões a respeito de avivamentos espirituais. E essa conclusão que ele teve foi a seguinte: os avivamentos eles são alcançados quando algumas leis espirituais são colocadas em prática. Que lei era essa? Lembra que eu falei que ele era advogado? Então ele buscou entender o que fazia ocorrer um avivamento espiritual. E aí ele fez uma comparação. Que comparação é essa? A comparação com a lei da semeadura. O que a lei da semeadura me diz? Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Se eu plantar soja e cuidar dessa soja, regar a soja, usar o adubo para a soja, no tempo certo eu vou ter uma colheita, eu vou ter uma lavoura. E essa lavoura vai ser o meu fruto, meu rendimento, vai ser algo que veio em decorrência daquilo que eu fiz durante algum tempo. E aí aqui, Finney começa a dizer o seguinte: o avivamento pode ser alcançado quando algumas leis são colocadas em prática. E que leis são essas? Essas leis são as seguintes: a colheita acontece no mundo espiritual da mesma forma que acontece no mundo físico. Então, se o povo de Deus se arrepende, se o povo de Deus confessa os seus pecados a Deus, busca em oração, então o avivamento virá em consequência disso. E dessa forma, o avivamento é só uma consequência de alguns métodos que foram colocados em prática. E a primeiro momento, isso parece muito certo, parece muito coerente. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho agora e nós vamos entender o porquê que isso não é tão coerente. Charles Finney, ele era um semi-pelagiano. Semi-pelagiano significa dizer que ele entendia o seguinte: o homem não é 100% caído. E se ele não é 100% caído, então ele não necessita 100% da atuação do Espírito Santo. Ele pode se voltar a Deus sem a ação do Espírito Santo. E, portanto, eu só preciso realizar A, que o B vai se cumprir. Então, o homem só precisava fazer uma oração de confissão e só precisava buscar Deus e pronto, ele ia chegar a um nível de avivamento. E aqui se inaugura algo muito interessante, que foram os ministérios avivalistas. O que é um ministério avivalista? Foram os ministérios que, isso ocorre até hoje, com alguma diferença, eu vou pontuar isso mais pra frente, mas nessa época eram os especialistas em avivamentos. O que eles faziam? Eles pregavam contra o pecado, pregavam a necessidade do arrependimento, da vida de oração, e durante as cruzadas desse homem, ele vivenciava com grande frequência um avivamento espiritual. E como ele vivia isso? Ele vivia isso sempre após um período. Que período era esse? Um período direcionado a campanhas. Aqui surgiram as primeiras campanhas. Quais campanhas? Campanha do despertar espiritual, campanha de um novo tempo, vamos supor. Estou colocando nomes aqui aleatórios. E essas campanhas eram totalmente focadas para avivamento. E para Finney, o problema que ele via nas igrejas reformadas da época, lembra que eu falei que ele era um presbiteriano? Então, para ele, o que eles tinham de errado na sua doutrina é que eles esperavam que Deus agisse simplesmente soberanamente e realizasse um avivamento. Por que ele entendia que isso era errado? Porque ele entendia que existiam métodos práticos a serem colocados na nossa rotina que nos levariam a um estado de avivamento. E aí, a partir disso, ele começa a criar um novo movimento e a possuir uma metodologia própria. E ele transformou o avivamento numa ciência. E aqui é algo muito interessante que surge o conceito de apelo. Foi Finney que começou a realizar os primeiros apelos. Sabe aquele momento final do culto que a gente chama as pessoas para frente do altar e realiza ali com eles orações, coloca, existem a imposição de mãos, a ministração sobre aquelas vidas. Então, aqui foi a primeira ideia desse conceito de apelo. Calma que esse conceito mudou ao longo dos tempos, esse conceito foi refinado, esse conceito foi aprimorado e esse conceito foi modificado para a nossa atualidade. E quando ele foi modificado, alguns conceitos mais heréticos foram deixados de lado. Como que ele fazia? Existia o chamado banco dos ansiosos. Então ele pregava no culto e
aquelas pessoas que eram impactadas de alguma forma no culto, ou que eram tocadas e queriam algo diferente, sentavam nesse banco dos ansiosos e ficavam esperando até o fim da pregação, até o momento em que Finney poderia direcionar eles, especificamente cada um, até a um estado de avivamento. Quando ele morre, os seus discípulos deixaram o banco dos ansiosos de lado e passaram a realizar isso de forma diferente. Que forma era essa? Eles encerravam os movimentos culticos, e chamavam o pessoal à frente. Eles ainda carregavam em si muitos pontos heréticos, porque eles ainda eram muito semi-pelagianos, alguns não semi, mas completamente pelagianos, e isso era extremamente perigoso. Com o passar do tempo, nós aprimoramos isso, entendemos, e as academias sérias entenderam e estudando, perceberam que, de fato, o homem é totalmente depravado, o homem é totalmente caído, e, portanto, nós precisamos extremamente da ação divina, da ação do Espírito Santo, e que sem ela nós não podemos e não conseguimos chegar num estado de avivamento. Durante esse movimento de Finney, o que eu tenho que guardar dele? Que ele foi um movimento que estudava avivamentos como metodologia prática. E que a partir dele se iniciaram os movimentos pentecostais. Só que houve uma transformação. Por que houve uma transformação quando eu falo de o avivamento pentecostal? Porque para o pentecostal existem alguns pilares da igreja. Os pilares da fé cristã, os 4 que eu já citei anteriormente, criação, queda, redenção e justificação, existem um quadrado pentecostal que a gente chama na teologia, que é basicamente o seguinte: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus Cristo voltará. Então eu entendo que o ato de realizar o apelo no final do culto é correto, desde que eu entenda que o batismo acontece pelo Espírito Santo na hora que o Espírito Santo quer, conforme o seu desejo e para a sua vontade. Tudo é por ele e para ele e por meio dele. Não podemos fazer nada sem nos voltar a ele. E aqui nós chegamos ao último ponto dessa aula. No decorrer do tempo, na segunda aula, nós vamos estudar no total de 9 avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Aqui eu vou deixar somente um deles, que está no livro do Gênesis, capítulo 35, do verso 1 até o verso 5. E o texto diz assim: E Deus disse a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faz ali um altar para Deus que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Qual que é o contexto desse texto? O contexto dele é o seguinte: Jacó era casado. Jacó tinha 4 esposas. Mas aqui, especificamente, eu estou falando sobre Lia. Por que Lia? Porque Jacó, juntamente com Lia, deu origem a uma menina chamada Diná. E certa feita, essa menina foi violentada. Essa menina foi sexualmente abusada por um homem da cidade de Siquém. E esse homem se arrepende. Quando ele se arrepende, ele decide tomar essa menina, Diná, em casamento. Diná tinha alguns irmãos. Simão e Levi aceitaram. Falaram, beleza. Só que eles foram falar com Siquém. E nesse período, depois de eles conversarem com Jacó, tá? Eles vão falar com Siquém e eles exigem uma coisa deles. Eles falam, olha, beleza, você quer se casar com a nossa irmã, você violentou dela, tudo bem, você pode se casar, mas você vai se circuncidar, você e todos os homens da cidade. Assim, ele estava tão apaixonado que ele falou, não, beleza, eu vou fazer, dessa forma que você me pediu, eu vou fazer. No terceiro dia, e a Bíblia narra exatamente dessa forma, que no terceiro dia após a circuncisão, que era a retirada do prepúcio dos homens, que significava uma aliança com Deus, a Bíblia narra que no momento em que a dor estava no seu ponto mais alto, ou seja, eles estavam despreparados, Simeão e Levi juntam alguns homens e matam todos eles só por uma vingança. Nesse período, os pagãos da região começaram a saber disso que havia acontecido. E quando eu falo dos pagãos, eu estou falando sobre os cananeus e os ferezeus, principalmente, tá?
Eles souberam do que havia acontecido e eles decidiram se vingar. Eles decidiram que iriam atrás de toda a família de Jacó, iriam matar as famílias de Jacó. E aí Jacó começa a fugir desse povo. Então percebe que eu estou falando de um cenário de aflição. E aí Deus aparece a Jacó e diz o seguinte: olha, levanta, pega a tua família e volta. Vai para Betel. E Betel é um ambiente onde Jacó já havia sido encontrado por Deus no passado. No momento em que também ele estava passando por uma situação de angústia. Que situação de angústia era essa? Era a situação em que ele estava sendo perseguido pelo seu irmão Esaú. Deus manda ele voltar para Betel. Ele entende que é Deus falando e ele fala: beleza, eu vou para Betel. Só que quando ele vai para Betel, ele tem um estalo e ele pensa o seguinte: poxa, eu estou passando por um momento de aflição, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso do cuidado, do zelo de Deus. Então o que eu preciso fazer? E aqui eu preciso que você entenda uma coisa. Jacó tinha um problema no seu seio familiar. A sua família era ele e mais 4 mulheres. Só que essas 4 mulheres eram filhas de Labão, ou seja, um homem pagão. E por conta disso, elas trouxeram para suas casas, ou para a casa de Jacó, os deuses pagãos. E eles passavam a adorar. E percebe que o texto diz: e Jacó disse, lançai fora todos os ídolos. E aqui, Jacó muda algumas coisas. Jacó, ao ver que ele está nesse cenário de necessidade da bênção de Deus, ele faz o seguinte: ele manda tirar os deuses estranhos, ele manda tirar as imagens e os brincos, as argolas. O que são essas argolas? Só para que você entenda. As argolas tinham uma conotação espiritual, porque os brincos eram usados pelas pessoas que eram adoradores desses deuses pagãos. Ou seja, era como se fosse um crachá de identidade. Se você visse alguém com um brinco, você ia saber que eles eram adoradores desses deuses. E a partir daí, Deus entra com seu temor na cidade. Então, Jacó obedeceu a voz de Deus, Jacó tirou os deuses estranhos, Jacó tirou as imagens, tirou aquilo que representava os deuses que eram adorados. E aí Deus, o Deus verdadeiro, responde Jacó, e a partir de uma bênção, ele entra com um temor sobre aquela região, e os pagãos que estavam ali foram totalmente atemorizados, ficaram com medo, e a partir desse momento eles decidem que não vão mais ir atrás da família de Jacó. Então, para alguns, esse é o primeiro avivamento que acontece na Bíblia, né? Existem diversas interpretações, existem gente que acha 9, tem gente que acha 18, tem uns que encontram 24, 32. A verdade é, todo texto bíblico que me narra uma história, eu posso encontrar algum ponto de avivamento, desde que essa história tenha sido marcada pela presença de Deus. Quais foram alguns dos elementos que apareceram aqui nesse texto? O primeiro deles é o arrependimento. Percebe-se que Jacó sai de um estado de estar cauterizado e passa a um estado de estar arrependido. Ele se arrepende por aquilo que ele estava aceitando dentro do seu seio familiar. Existe um rompimento radical com o pecado. Qual que é esse rompimento? O rompimento é dizer o seguinte: tira tudo. Não importa, você é minha mulher, você está comigo, você está na minha casa, até aqui eu aceitei, mas agora tira tudo. Tiram os deuses, tiram os brincos, tiram as argolas, tira tudo. E o que eu vou fazer com isso que eu tirei? Terceiro ponto: joga fora todos os ídolos. Então eu me arrependi. Eu decidi que eu vou romper com o pecado. E aí eu coloco isso em prática. Eu jogo fora todos os ídolos. E qual é o quarto ponto que eu vejo no texto? Deus respondendo com bênçãos. Deus respondendo com uma forma visível, uma forma pública. Então, nós podemos dizer, e para encerrar essa aula, que todo avivamento espiritual ocorre quando Deus ouve a oração de um povo que está em declínio, que está angustiado, que está passando por uma situação de luta. O povo é quebrantado em arrependimento, tira tudo que desagrada a Deus e eles voltam à verdadeira religião. Eles voltam à verdadeira adoração. E assim Deus visita o povo e a região com a sua presença e dessa forma o povo prospera. A partir disso, nós vamos para outros inúmeros avivamentos que aconteceram, avivamentos dos livros de Juízes que passaram, e todos esses avivamentos trouxeram consigo alguns outros elementos que baseiam praticamente todos os avivamentos e que nos resume todo esse tópico. E eu quero que você entenda. Avivamento ocorre quando um povo volta à verdadeira religião, ou quando um povo não tem como mais iniciar a verdadeira religião, porque ela já foi iniciada. Então, quando um povo se arrepende de um caminho errado que ele tomou dentro da religião. É possível eu estar na igreja e eu não ser a igreja. E é nesse ponto que nós precisamos de um avivamento. Então é muito correto eu dizer que sim, nós de fato precisamos muito hoje no Brasil de um avivamento.
Nós estamos extremamente necessitados de ouvir a voz de Deus, de sermos tocados pela voz de Deus, de sermos avivados e renovados pela voz de Deus. Voltar à verdadeira religião, voltar ao amor, voltar à caridade, voltar àquilo que Deus nos ordenou nas suas escrituras. E isso ocorre através dos verdadeiros avivamentos. E que apesar disso, eu não posso ver qualquer evento isolado e achar que isso se refere a um avivamento. Porque de fato não é assim que ocorre. Existem alguns elementos que precisam estar presentes para se tratar e se caracterizar como um verdadeiro avivamento. E esses pontos são todos descritos na Bíblia. Sim, um avivamento pode ser sim o derramar dos dons, mas um avivamento pode ser sim um povo que se arrependeu e voltou à verdadeira religião. E assim a gente encerra e continua na próxima aula com mais 8 acontecimentos, pelo menos, do livro de Juízes. Deus abençoe.